gostaram, mas no último vídeo, talvez os últimos 2 vídeos, aí também a minha memória já não tá ajudando. Eu mudei bastante a edição, então eu gostaria de saber se vocês gostaram. Principalmente para os vídeos longos, eu acho que vai ajudar, porque eu falo muito e às vezes é preciso aí uma organização, seja de ordem cronológica, seja sobre o que eu estou falando, porque eu sozinha já me perco e imagina explicando para outras pessoas, né? Como vocês sabem, o vídeo de hoje já é o segundo vídeo do tipo que eu faço, mas a gente sempre tenta, porque meta é aquela coisa que a gente gosta de fazer no fim do ano, no ano novo, para depois esquecer que fez e deixar para lá. E aí depois a gente encontra a listinha e a gente pensa, nossa, gabaritei, só que ao contrário, ou seja, não fiz nada. Mas eu vou tentar, né? E é por isso mesmo que eu tô gravando, até para dar um gás. E na verdade eu tô gravando isso quase um mês depois de ter feito a lista. E eu posso dizer que eu já esqueci bastante coisa que estava aqui. E até acho que está um pouco desatualizada, então não exatamente o que eu vou falar para vocês é o que está escrito aqui. Às vezes eu vou ter que adicionar algumas coisas. Para mudar de vida em 3 meses, considerando o mês de outubro, de novembro e de dezembro, a primeira meta é dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Por quê? Vários motivos, né? Quando a gente precisa criar uma rotina, praticamente as coisas têm o seu horário de serem feitas. E um norteador das suas horas é o tempo de sono. A gente tem ideal estipulado pela biologia do quanto a gente deveria dormir por noite. E eu nunca até hoje consegui seguir esse ideal por muito tempo. Quando eu era criança, eu dormia mais de 10 horas de uma vez assim. E depois, quando eu cresci um pouco e comecei a estudar de manhã, que 6 horas e pouco eu tinha que estar acordada, eu ia dormir lá para meia-noite, então eu dormia mais ou menos 6 horas por noite, às vezes até menos, e depois não dormia mais, porque eu nunca consegui tirar cochilo. Eu tenho dificuldade para cair no sono, demoro muito para cair no sono, e isso é uma coisa que eu vou ter que descobrir como deitar na cama e dormir logo em seguida. Por quê? O meu problema não é ter disciplina para parar de fazer qualquer outra coisa e deitar. O meu problema é que eu deito na cama e aí eu começo a refletir sobre um monte de coisa. Então, talvez o meu cérebro tenha se acostumado e entendido que quando eu vou me deitar, eu não vou para dormir, eu vou para pensar sobre coisas da vida e sobre os problemas, sobre as coisas boas, sobre, sei lá, até questões filosóficas às vezes que nem a ver com a minha vida tem. Então eu acho que é por isso mesmo que eu não durmo. Às vezes eu passo de 1 a 3 horas só pensando antes de finalmente dormir. E eu só durmo quando eu me perco no que eu estava pensando e já não sei mais sobre o que é. Como eu estava falando, eu nunca consegui dormir 8 horas por noite exatamente. Ou eu dormia mais ou eu dormia menos. Então por isso que eu não coloquei essa meta. Eu coloquei dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Para dormir, eu acho que é um pouco mais fácil de estipular, porque como eu faço um curso à noite, eu sei mais ou menos a hora que eu chego em casa, né? Durante o maior período da noite, eu tô fora de casa porque eu tô na escola. E quando eu volto, é um horário padronizado. E teoricamente, eu deveria estar cansada, chegar em casa e já deitar e cair no sono. Isso não acontece. Porém, pelo menos eu já tenho uma noção de qual seria o horário que eu deveria dormir, né? Então, a partir disso, fazer um cálculo e prever qual seria o horário que eu deveria acordar depois. E eu vou tentar. Até hoje, eu tô gravando no feriado, hoje é dia 15, então metade do mês já foi. E primeiramente que eu esqueci disso, porque eu tenho esse problema. Eu crio metas, eu crio listas e eu esqueço que tá na lista. Eu não sei, gente, não sei por que isso acontece. E não é que eu deixo de querer aquilo. Não é que eu tô procrastinando. É como se eu não tivesse feito mesmo a lista, assim. Eu não sei porquê, mas só some da minha cabeça. Eu penso em tanta coisa que eu acho que meu cérebro não consegue guardar tudo que eu penso em um dia só. Outra meta que já tá melhor, mas não tá exatamente como tá escrito aqui,
e também já foi metade do mês e não tá rolando ainda, né? Já tô puxando minha própria orelha, gente. Nem nos comentários precisa se preocupar com isso, não. Beber 2,6 litros de água por dia. Teve um momento da vida em que a meta era beber 2 litros de água, eu acho, e eu conseguia, porque eu tinha uma garrafa gigantesca, que até me zoaram na escola, e depois todo mundo apareceu com a mesma garrafa, engraçado, né? Que ela tinha 2 litros, se eu não me engano. Então, para mim, era muito fácil. Eu andava com uma garrafa só, eu enchia ela só uma vez por dia. E por que que eu tô falando que, nossa, é o fim do mundo você ter que ir encher a garrafa na pia? Não, não é. Né? A gente não precisa ter preguiça de fazer uma coisa dessa porque é uma atividade simples. Do mesmo jeito que a gente tem a animação para ir sentar no sofá e depois ir para a cozinha pegar alguma coisa para comer, né? Não custa nada fazer isso só com a água. Mas na época, por que que para mim era mais prático e compensava mais encher a garrafinha uma vez só? Porque eu estava na escola, eu fazia ensino médio integral e se tinha uma coisa que eu não queria de jeito nenhum era sair da sala de aula durante a aula. Então eu poderia ir encher a garrafinha de novo no recreio? Podia, mas eu lembrava? Não. Eu sequer lembrava de levar a garrafa no recreio junto comigo, eu acabava esquecendo dentro da sala. Então eu sabia que se dependesse de uma garrafa pequena para eu ficar enchendo ao longo do dia, eu não ia conseguir fazer porque eu não ia lembrar, ou seria um momento em que eu não iria querer sair da sala para fazer isso. Atualmente, eu não tenho mais essa garrafa. E para quem está se perguntando, nossa, você enchia uma vez só e depois, durante o resto do dia, você bebia água quente? Bebi água quente porque eu não tenho problema nenhum com isso. Não acho ruim, não sei nem por que as pessoas acham ruim. No momento, eu não tenho mais essa garrafa aqui comigo, porque quando me mudei eu deixei a garrafa para lá e agora não sei exatamente como que eu vou fazer. Ai, mas você não tem garrafa grande de refrigerante de 2 litros? Não, não tenho. De verdade, porque faz meses que eu não bebo refrigerante, porque eu nem compro isso mais na minha casa. Como eu vim morar sozinha, fica muito fácil não comer, não beber certas coisas. É só não comprar. Quando a gente quer criar um hábito, uma coisa que ajuda muito a gente a praticar esse hábito é facilitar todas as coisas para que ele aconteça. Ou seja, eu não tenho mais uma garrafa de 2 litros. Eu tenho várias outras garrafas de 500, 600. Então, o que eu vou ter que fazer é encher todas essas garrafas até dar 2 litros e 600 e deixar na geladeira o tempo todo. Aí eu pego uma garrafa, bebo inteira, depois eu pego outra. Ah, você vai ficar enchendo a mesma garrafa sempre? Gente, eu juro pra vocês que não é questão de preguiça, é questão de lembrança. Eu acho que é mais fácil eu ir na geladeira e pegar outra garrafa que já tá cheia do que eu ficar com a mesma garrafa e encher ela de novo. Até porque, durante esses meses todos que eu vim morar sozinha, eu tomava água quente porque nem geladeira tinha. Agora que tem geladeira, eu quero aproveitar. Fala sério, né? Eu quero água gelada. É gostoso? É gostoso. É mais gostoso que água quente? Não, é igual. Sabe quando você compra ou ganha alguma coisa nova? Que 24 horas por dia você quer ficar com essa coisa pendurada junto com você? Eu tô assim com a geladeira. Nem tem essa necessidade. Vamos para a terceira meta? Treinar 6 vezes por semana. Por isso que eu tô com essa roupa, é minha roupa de treino. Nem sempre eu vou só com top, né? Eu vou só com top em dia de braço, porque não sei se vocês fazem academia, mas caso sim, comentem embaixo se vocês também se incomodam com camiseta que tem manga. Para fazer treino de braço, eu acho o ó. Porque aí, quando você vai erguer o braço para fazer alguma coisa, a manga ela começa a subir, só que ela sobe até um limite e ela fica presa. Parece que ela prende o braço junto. E são camisetas largas, tá? Que eu uso. Só que mesmo assim incomoda. Aí em treino de braço eu vou sem camiseta. A meta de água, ela tem a ver com isso, mas ela também tem a ver com qualidade de vida no geral. Eu não sei porquê, eu não sinto sede, mas eu não sinto muitas coisas que são da natureza humana. Também eu não sinto vontade de ir no banheiro, gente. Pra vocês terem ideia, eu tenho que lembrar que eu não fui no banheiro ainda para eu ir no banheiro. Porque às vezes eu penso, será que eu quero ir no banheiro? Aí eu não sei. Aí eu só descubro quando eu chego lá. Então, por isso que tem a meta de beber água, porque se depender
de eu lembrar que existe beber água, eu não vou beber. Isso faz parte do treino também, porque durante o treino, eu não sei se isso é aconselhável ou não, eu não sei se todo mundo faz isso ou não, se tem gente que vai treinar e fica, sei lá, de 1 a 3 horas na academia sem beber água nenhuma, mas eu prefiro beber água durante e eu sinto que eu até rendo mais. Quando eu esqueço a garrafinha, parece que eu fico sentindo necessidade de alguma coisa. Eu acho que talvez seja porque durante o treino eu sinto sede, né? Mas ao resto do dia eu não lembro nem que existe. 6 vezes por semana, eu por mim iria todo dia. Só que dizem aí que é preciso você descansar pelo menos um dia desses treinos todos que você fez. Talvez eu até poderia deixar 5 vezes por semana. Os treinos que eu faço, eles variam a cada dia e são 5 variações de treino, então faria sentido. E também eu acho que seria um intervalo de folga, de falta da academia melhor, porque 6 vezes por semana talvez seria muito, mas ao mesmo tempo eu queria 7 vezes por semana, mas é muito improvável de fazer isso. Eu até agora fiz 3 semanas de academia, tá? Porque eu comecei no mês passado, no final do mês passado. E nessas 3 semanas, eu acho que em média eu fui 5 vezes por semana. Só semana passada que eu fui 4 vezes. E eu não sei dizer porquê, tá? Semana passada deu desânimo. Hoje também deu desânimo, só que eu vou do mesmo jeito, por isso que eu já tô vestida, que é pra não ter desculpa de faltar depois. Se não tiver nenhum problema, eu vou até perguntar pros personagens. Eu vou todo dia mesmo, né? Quando der vontade. Só não vou colocar meta, porque aí eu acho que é um tiro no próprio pé, porque eu vou fazer uma meta muito irreal e depois que eu não cumprir, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar triste. Pra quê, né? Fazer uma coisa dessa comigo do futuro. Agora, uma meta que já destoa bastante dessas coisas sobre saúde, dos 3 itens anteriores, o quarto item é ler todos os dias. Durante esses 15 dias, eu acho que eu passei longe de ler todos os dias. Até porque também, nossa, eu acho que eu escolhi os piores títulos que eu podia. Eu escolhi um livro gigante e outro livro que é curto, mas é muito difícil. E aí eu não estava entendendo nada. Então, assim, era livro de biblioteca, eu vou devolver amanhã, porque eu esqueci, né? Já passou até o prazo. O outro livro é uma continuação de série, que eu já não lembro nem o que estava acontecendo no primeiro livro. Então, eu acho que vai ser difícil de engatar. Mas, de qualquer forma, eu preciso ter essa meta, porque como eu estou voltando a publicar aqui, eu preciso ter da onde tirar conteúdo, né? E de onde que eu tiro conteúdo dos livros, porque é sobre isso. Então, eu vou ter que manter essa meta, que é uma coisa que eu tenho enraizado na minha cabeça. Eu não preciso ler um livro inteiro por dia, porque maldito foi o dia em que eu li um livro inteiro pela primeira vez, porque eu já fiz isso um monte de vezes. Nunca mais isso sai da minha cabeça. Aí quando eu começo a ler, eu quero ler pelo menos 100 páginas naquele dia. Porque se eu não ler também eu fico estressada. E aí no dia seguinte eu também já não quero mais, porque eu perdi a paciência. Tá entendendo? Tem necessidade de fazer isso? Não tem necessidade de fazer isso. Eu posso ler um capítulo só. Eu só preciso lembrar disso agora diariamente. Só preciso lembrar disso diariamente. Eu tenho que deixar essa coisa de querer ler um livro inteiro por dia, né? Mas também, fala a verdade, se eu lesse um livro inteiro por dia, de 300 páginas, no mês eu teria lido 30. Fala se não ia ser tudo, se não ia ser um arraso. Seria, seria. Ainda mais nesse meio que é super competitivo. Aí chega no final do mês, as pessoas chegam com uma pilha desse tamanho falando que leu tudo no mês só. É óbvio que dá vontade de fazer a mesma coisa, né? A quinta meta é fazer uma dissertação argumentativa dia sim, dia não. Ou, por exemplo, se eu faço uma hoje, amanhã eu não faço, mas no próximo dia eu faço outra. Dissertação argumentativa é o modelo da redação do Enem, tá? Tô precisando fazer porque eu vou fazer a prova, então faz sentido. Eu deveria fazer isso há muito tempo, talvez desde o início do ano? Sim, ou com certeza, né? Mas não rolou. Agora a diva aqui vai ter que correr contra o tempo para compensar. Só que, assim, agora o raciocínio, gente, o que eu tinha na cabeça no começo do ano para querer fazer Enem de novo?
porque eu nem sei se eu vou usar o resultado da prova depois para alguma coisa. Eu não sei, porque eu não sei se no ano que vem eu vou poder fazer faculdade, porque eu tô fazendo curso de noite. E as faculdades são em que horário? De noite. É que eu não sabia, né, que eu ia fazer esse curso, e eu comecei o curso bem depois. Aí, enfim, eu não sei, mas se eu me inscrevi na prova, né, eu vou fazer, claro. Até mesmo para manter experiência, porque caso no ano que vem ou em outro ano eu queira fazer para valer mesmo, valendo alguma coisa, para entrar numa graduação, é importante que eu tenha essa sequência de experiência de prova para eu não ter que estudar tudo de novo, para eu não perder tudo que eu estudei no ensino médio, para eu não esquecer das coisas. Por isso que é importante continuar fazendo, independente se eu vou usar ou não. A sexta meta é gravar com pelo menos uma semana de antecedência. No caso, gravar os vídeos para vocês. Os 2 vídeos passados, se eu não me engano, eu gravei com muito mais de uma semana de antecedência, porque o que demora não é a gravação. O que demora é a edição, e ainda mais que eu inventei de mudar, então tá demorando mais ainda. Mas na verdade não é por causa disso a meta, é por uma questão de organização. Às vezes eu gravava o vídeo muito afobada, eu editava 3 vezes mais afobada para depois poder publicar. E não faz bem publicar no mesmo dia em que o vídeo vai sair, porque o YouTube é uma plataforma de buscas, de pesquisas, então ele precisa entender sobre o que o vídeo é para ele poder enviar para as pessoas que vão querer assistir aquele vídeo. Então, mais ou menos aí, ele precisa de uns 2 dias de antecedência. E a próxima meta é sobre isso: programar vídeos sempre 2 dias antes. Programar, para quem nunca publicou vídeo nenhum no YouTube, é uma das formas de publicar. Eu acho que existem 4 formas. Você publicar para o público, que todo mundo vê, você publicar no privado, que só você vê, e você publicar não listado, que vai ter um link e só quem tem esse link vai poder assistir esse vídeo. Essas 3 primeiras formas que eu citei são vídeos que você publica na mesma hora. Então, você coloca o vídeo para subir no YouTube, dependendo do tamanho do vídeo, ele vai demorar um tempo, e depois que ele publicou, pronto, já está disponível. Mas a quarta forma de publicar se chama programar. Você publica o vídeo, ele vai carregar, vai estar dentro do YouTube, só que só vai dar para o público assistir ou para as outras formas de publicação assistir quando você chegar na data que você escolheu. Então, por exemplo, hoje é dia 15. Se eu publico esse vídeo no modo programar, hoje é quarta-feira, eu quero que ele saia só no domingo. Então, só no domingo, meio-dia, que vocês vão conseguir assistir. Antes disso, não adianta vocês virem no canal, porque vocês não vão conseguir assistir. Então, nesse caso desse vídeo aqui, que eu deveria gravar com uma semana de antecedência, mas acho que vai ser esse domingo mesmo que vai sair. Eu acho que sim, porque eu não lembro. Eu fiz até um calendário, né? Que vídeo que sai em qual dia para melhorar a organização desse canal. Mas eu tô gravando uma quarta-feira. Supomos que eu vou programar o vídeo na sexta-feira para vocês poderem assistir domingo. A antepenúltima meta é voltar a escrever roteiros. Para quem não sabe, eu acho que eu falava mais sobre isso no começo do canal. O que eu quero ser como profissão, uma das é roteirista. Eu falei que eu quero ser cineasta, e cineasta são várias funções dentro do audiovisual. Uma das funções é roteirista, que é a pessoa que escreve o texto do audiovisual, seja ele um filme, uma série ou uma novela. Por exemplo, uma roteirista que está sendo muito falada, no caso criticada recentemente, é a Manuela Dias, que reescreveu a novela Vale Tudo. E é por isso que eu quero voltar a escrever roteiros, porque a gente precisa não só estudar a nossa profissão, mas também praticar a nossa profissão. Por mais que eu não seja contratada ainda, e um dia, claro que eu vou querer trabalhar com isso, mas até isso acontecer, eu preciso praticar para não me tornar fraca nas habilidades e também me manter sempre atualizada, porque pode ser que as coisas na indústria audiovisual mudem e eu preciso sempre estar adequada, porque pode ser que quando eu comece a trabalhar profissionalmente com isso, eu escreva um bom roteiro, mas que não vai valer, não vai trazer resultado,
porque as pessoas já não querem mais assistir esse tipo de diálogo, esse tipo de narrativa, esse tipo de história. Então é por isso que eu tenho que voltar a praticar e também porque quem assistiu o vídeo, o último vídeo que saiu, que se chama Eu Não Sei Quem Eu Sou, porque eu tava falando sobre algumas crises existenciais que eu tive, sobre não reconhecer a minha própria pessoa, porque eu mudei muito. E uma das coisas que eu falo é que eu quase desisti desse sonho, né? De certo modo, eu desisti, mas de uma parte, sabe? E para você entender, você tem que assistir aquele vídeo. E uma das coisas que eu fazia muito no começo, quando eu estava super empolgada com esse sonho, era escrever roteiro o tempo todo. Era praticamente só isso que eu fazia. Eu estava completamente obcecada. E aí, de repente, eu parei, eu não escrevo mais. E eu preciso voltar. Até mesmo para melhorar, porque agora eu tenho 19 anos, então talvez, como eu tenha parado, pode ser que eu ainda esteja escrevendo roteiros do jeito que eu escrevia quando eu tinha 15 anos. Isso não pode, né? Eu não posso ficar parada há 4 anos atrás. A penúltima meta é conseguir um trabalho CLT. Cara, e é impressionante, porque eu tava quase conseguindo, eu juro pra vocês. Eu tava no processo seletivo e eu fiz a última fase, mas aí eu fiquei confusa, porque eu não sei se eu passei na última fase ou não, se eu fui reprovada, eu não sei. Eu não sei nem se tentaram entrar em contato comigo e não deu certo, porque eu tenho problema com entrar em contato comigo por causa de ligação. Eu só escuto de uma orelha, então muitas ligações eu perco porque eu nem escuto o celular tocar. E aí eu só descubro depois de horas quando eu vejo a notificação lá. Até hoje eu não sei o que aconteceu, eu tô preocupada? Tô, porque tava tudo indo tão bem, tava tudo dando tão certo. Mas nem por isso eu vou deixar de tentar, né? Porque uma coisa que eu não quero que as pessoas pensem é que eu não trabalho porque eu não quero, né? É que eu não trabalho porque eu não tenho vontade, porque eu sou preguiçosa. Eu tenho pavor de que a sociedade pense uma coisa dessa de mim, porque não é verdade, né? Isso não é um fato. Desde os 14 anos eu queria trabalhar, mas eu não podia porque eu estudava integral. Aí depois que eu saí da escola, eu fiz alguns processos e não deu certo, não foi para frente. Mas eu vou continuar tentando, porque o mundo é capitalista, né? Segundo a Madonna, o mundo é materialista, mas aí vai de opiniões. A última meta é juntar uma quantidade específica de dinheiro. E só para deixar claro, eu não quero trabalhar só por causa disso, tá? É que eu acho importante a gente guardar um dinheirinho para emergências ou para sonhos de consumo, praticar educação financeira mesmo. Não necessariamente seja a minha motivação para trabalhar, porque eu nunca fui uma pessoa apegada ao dinheiro ou que teve em mente ter muito dinheiro guardado, porque eu não sei para que isso serve. Inclusive, eu tenho a opinião de que quando a pessoa fica muito rica, muito mesmo, chega uma hora que não tem mais o que fazer com o dinheiro, então perde propósito e aí fica sem sentido. Essas foram as minhas metas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e talvez até que esse vídeo tenha ajudado vocês a se lembrar de alguma coisa que vocês gostariam de fazer, alguma coisa que vocês gostariam de começar, algum hábito que vocês querem retomar. Se vocês já estão fazendo metas para o ano que vem ou para o final desse ano, como eu fiz, comentem aqui embaixo. Não precisam necessariamente contar as metas para mim, mas só para eu ter uma ideia se vocês já estão pensando nesse futuro, porque eu sei que chega em dezembro, todo mundo começa a pensar em janeiro. Mal vive dezembro pensando já no mês seguinte. E aliás, é muito importante a gente viver o presente, não ficar só projetando o futuro, mas também não ser irresponsável de pensar que o amanhã nunca vai chegar e que só o hoje existe, né? É preciso aí de um equilíbrio. Esse vídeo fica por aqui, mas eu te vejo no próximo.